Bom, gente, eu quero trazer informação também de que Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, estaria avaliando a possibilidade de transformar Eduardo Bolsonaro num secretário de Estado do Rio para tentar aliviar a pressão que acontece hoje sobre Eduardo Bolsonaro por conta da licença que acabou, né? Ele não pode mais ficar licenciado, e impedir que ele perdesse o mandato. Agora, 5h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos para a gente falar dessa situação. Como é que vocês avaliam essa manobra que seria adotada, então, por Cláudio Castro, manobra política para salvar um aliado, Alan Gani? Olha só, Evandro, ontem até saiu na imprensa que o próprio Tarcísio e o Zema também cogitavam essa possibilidade, né? Agora, vai ficando claro que todo mundo quer, tem um cálculo político ali, né? Então, todo mundo quer ajudar Eduardo Bolsonaro, mas também pensando politicamente. Porque uma ajuda a Eduardo Bolsonaro, independentemente aí da motivação, significa também receber o apoio do bolsonarismo. Significa essa lealdade, essa fidelidade. Portanto, há também um cálculo político aí. Ô Bruno Musa, como é que você avalia que, digamos, o Brasil, né, sejam os que apoiam Eduardo Bolsonaro ou os que não apoiam, receberiam essa notícia de uma manobra, digamos assim, para poder manter o deputado no cargo diante do movimento que ele está fazendo nos Estados Unidos em busca de punição ao ministro Alexandre de Moraes? Bom, vamos lá. Como eu comentei na minha pergunta anterior ao doutor que nos gentilmente cedeu aqui ótimos comentários, a gente precisa entender se há previsão legal disso tudo. Ao que eu tenho lido, parece que há espaço, há brechas que permitiriam esse tipo de ação, e se elas permitem, portanto, que seja feita. Afinal de contas, como nós falamos, e o próprio advogado, agora aqui criminalista, nos respaldou que há excessos e praticamente unanimidade no campo técnico de que, em todo esse caso, há um efeito de politização e excessos praticados de condutas por parte do judiciário como um todo. Então, se há essa brecha, seria uma forma de proteção. Veremos as cenas dos próximos capítulos. A gente lembra quando o governo da Dilma tentou colocar Lula como ministro como ministro para ele também não sofrer as punições, e acabou não dando certo, gerou uma convulsão ali por parte da sociedade, enfim, ficou muito óbvio que seria uma manobra política. Acho que o caso agora aqui é um pouco diferente, mas sem dúvida nenhuma a gente vai ver um barulho muito grande da oposição se isso acontecer. Talvez a gente esteja vivendo momentos realmente de choques aí entre duas partes e seja necessário para uma evolução, para uma maturidade maior política do país no médio e longo prazo, porque obviamente tudo que estamos vivendo é totalmente insustentável para uma estabilidade econômica, social e institucional que leva um país a um incremento de produtividade. Interessante, Bruno Musa, e é sobre isso que eu quero comentar contigo, Fábio Piperno. Você entende que todo esse movimento que está sendo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, pegou todo mundo de surpresa? Os governistas, a própria Justiça, o Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vive um momento em que decisões vão sendo tomadas, algumas até de maneira atabalhoada, sem que se saiba o resultado ou se entenda se há, digamos assim, jurisprudência diante do ineditismo do que acompanhamos. O Bruno lembrou bem esse caso do Lula. Em 2016, ele seria nomeado ministro da Casa Civil. E aí, simplesmente o ministro Gilmar Mendes falou não. O ministro Gilmar Mendes, houve até uma cerimônia lá de nomeação, e o ministro Gilmar Mendes falou não, essa nomeação ela contraria, enfim, as regras e tal, a lei, não vai poder ser nomeado ministro e ponto final, e não foi. O Supremo já está de olho nessa história também envolvendo Eduardo Bolsonaro. É óbvio que está. Então, veja, como há esse precedente lá atrás, e com todo o respeito à família Bolsonaro, mas uma figura imensamente maior, né, que era o presidente Lula, e por sinal que naquele momento ele era, em todas as pesquisas, um nome que aparecia muito à frente. Então, mas veja, se naquele momento um ministro, por meio de uma decisão monocrática, foi o suficiente para barrar
ou então o político mais popular do país, imagino que não aconteceria agora com Eduardo Bolsonaro. Então é a típica situação de cutucar a onça com vara curta. Para o deputado Bolsonaro, ótimo que haja esse movimento. Agora, como é que vão ficar os governadores ao tomar uma iniciativa que o STF, inclusive, pode considerar uma afronta? Porque, veja, ele está sendo processado, né? Ele está sendo investigado. E aí, para limpar a barra, para dar uma guarida ao investigado, um governador vai lá e arruma um cargo para ele. Então, veja só, eu acho que, primeiro, do ponto de vista político, seria realmente um voo muito arriscado para qualquer governador, até porque a família Bolsonaro não está no momento exatamente de auge de popularidade. Segundo, como é que você vai abrir outro flanco com o STF no momento de tanta turbulência? Eu só queria fazer uma correção aqui. Eu falei que era o governador Tarcísio que aventou essa possibilidade, Evandro, e o Zema. Não foi, na verdade, não foi o Zema, e sim o Jorginho Mello. De Santa Catarina. Isso aí. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero a tua avaliação sobre esse movimento, ou possível movimento de Cláudio Castro e de outros governadores para tentar resgatar o Eduardo Bolsonaro. Pois houve esse comentário hoje, né, sobre possibilidades de uma saída para Eduardo Bolsonaro. Há uma tendência do PL e o líder Sóstenes Cavalcante está tentando fazer uma blindagem para a manutenção do mandato. Eu não sei exatamente por quê. A não ser receber salários, morar nos Estados Unidos e continuar deputado, não faz a menor diferença, né? Eu entendo, isso já falei aqui, que o Eduardo devia estar aqui, lutando. O Brasil precisa de gente assim, é preciso contestar dentro da lei, dentro da ordem. E agora há pouco o líder do PT, Lindeberg Farias, já ingressou no Supremo pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que determine que os governadores se abstenham de nomearem cargos de livre provimento sob pena de responsabilização pessoal e penal. Quer dizer, já provocou um debate tremendo em torno de nada. Se ele virar secretário do Rio de Janeiro, secretário especial do Rio de Janeiro nos Estados Unidos, o que isso muda? Mantém o mandato dele, mas de forma... ele não exerce o mandato. Quer dizer, o mandato não é um direito pessoal que a pessoa põe debaixo do braço e leva para lá, leva para cá. O mandato é uma representação do Estado. Se ele não está representando São Paulo aqui no Congresso Nacional, está fora do país, São Paulo está com um deputado a menos para defender os seus interesses, a sua política, né? Eu não vejo um motivo. No caso do Lula, há quem diga que se ele tivesse assumido o Ministério da Casa Civil, né, a pasta da Casa Civil, Secretaria Especial da Casa Civil, ele teria até evitado o impeachment de Dilma, que ele negociaria e Dilma não queria negociar e tal, essas dificuldades que a Dilma tinha de negociar com a política. Mas nesse caso agora aqui, não vejo nem objetivo prático para isso. Valeu, Zé Maria Trindade. O que foi, Piper? São Paulo está criando uma categoria, o deputado para exportação. Vai a Carla Zambelli para a Itália, o Eduardo lá para os Estados Unidos e a dona Rosângela Moro, candidata a vice-prefeita de Curitiba. Todos deputados federais para São Paulo.